Bom, então estamos ao vivo pela página do Grupo Espírita Leão Denis. Uma boa noite para todos, uma boa noite para todas. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Nós estamos aqui hoje para dar, vamos dizer assim, uma continuidade, né, Tarso? Uma continuidade, meio início, a um projeto que surgiu semana passada, que é um projeto de estudar Emmanuel, e a forma é um pouco peculiar. Nós vamos fazer hoje pela página do GELD, nós vamos continuar, inclusive, pela página do GELD, né? Toda vez que a gente for fazer, será pela página do GELD. Semana passada foi no meu perfil pessoal. Mas vamos lá, para quem acompanhou semana passada já sabe como que é. Então eu vou fazer o que a gente fez semana passada e depois eu explico. Tarso, escolhe um livro. Segue-me, Vinha de Luz, Fonte Viva. Segue-me. Segue. Espera aí, deixa eu pegar aqui agora. Já falo um número entre... O prefácio não, né? O prefácio não. Espera aí, que tem o Segue-me, essa edição minha aqui tem um prefácio do... Já falo um número entre 33 e 203. 48. Bom, já pegou bem no comecinho do livro. 48. Eu sou um iniciante. O título do capítulo é Não Peques Mais. Eu não vou saber o número, porque não tem o número aqui. Essa edição minha do Segue-me é só o título, então Não Peques Mais é o título da mensagem. É o 7. É o A capítulo edição que eu estou aqui é o 7. Bom, pessoal, então o que nós estamos fazendo aqui? Nós tivemos, eu e Tarso, uma vontade semana passada, que foi de estudar Emmanuel, só que, como nós já temos alguns outros projetos, como o Café com Espiritismo, né, nós temos algumas outras palestras, pegar talvez um estudo ainda mais tão denso como Emmanuel, como costuma ser Emmanuel, para planejar e tal, poderia ser mais uma carga de trabalho que talvez a gente não desse conta, né, Tarso? Então, o que foi a ideia? Vamos fazer um estudo bem leve. Como que ele pode ser bem leve? A gente vai sortear a mensagem na hora. Foi o que vocês acabaram de ver. Então, todo Emmanuel Entre Amigos, nós vamos trazer algumas opções de livro, alguém vai escolher o livro e outra pessoa vai escolher a página. E a mensagem que cair é essa. Vamos deixar a espiritualidade que vai guiar o estudo da noite, basicamente, né? A intuição do Já, então, página 48, caiu aqui para mim no capítulo Não Peques Mais, do livro Segue-me, Psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos tentar, né, Tarso, semanalmente, trazer esse quadro aqui para a página do GELD, para promover um estudo, para promover um momento até assim de descontração, né? Ou não, né, dependendo, porque eu estou meio tenso aqui, né, não sabe que mensagem que vai cair, mas um momento, assim, um estudo mais leve, comentários, assim, que possam nos ajudar, e, claro, para que também o título do quadro, né, o título da série faça sentido, Emmanuel Entre Amigos, nós vamos sempre ter, ou tentar ter, um amigo nosso aqui com a gente. E hoje, quem deu a grata satisfação de estar com a gente é o nosso amigo Jailton, lá do Rio de Janeiro. Tem um projeto lindíssimo da web rádio espiritismo.net, né, com conteúdo sempre muito bacanas, trazendo muito da codificação, né, já trazendo de Leão Denis. E o Jailton é um dos amigos, né, o Tiago já está na mira aí também, pode ajudar ele, Vitor. Mas hoje a gente tem a honra de receber aqui o Jailton, que vai... Diz o Jailton, gente, que nós vamos só ouvir ele falar. Então, né, também para... Não protesto. Vou chamar meu advogado hoje no dia do advogado. Porque, assim, se a divisão de tarefas tem que ser igualitária, se o Tarso escolher o livro, se eu escolher a página, você que comenta o texto. Ele já começou em débito, né? Faltou a leitura. Faltou a leitura. Não, nós vamos todos comentar, né? Vamos ver o que nós conseguimos tirar desse texto. Claro que não vai ser um estudo muito aprofundado, porque, assim, a não ser que seja um tema que nós já viemos estudando, né?
mas para a gente ir tomando contato com mensagens de Emmanuel, que são sempre muito edificantes, né, Jajá e Tássio? Com Então, certeza. você lê para nós, então, Não Peques Mais, o capítulo 7, né, dos livros Segue-me. Então, não peques mais. É uma fala de Jesus no versículo 11, capítulo 8 do Evangelho de João, onde ele diz: vai e não peques mais. E aí agora o comentário de Emmanuel. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas costuma secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas, na dosagem e na oportunidade de que lhe dizem respeito, não te beneficia o corpo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes em benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisaram eles milagres de amor e de paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências de novos desequilíbrios que nos aviltarão a invigilância. Eu já me lembrei aqui daquela diferença do Mar Morto e do Mar da Galileia, né? Que a única diferença dos dois, o Mar Morto é morto porque ele não dá vazão para as águas. E o da Galileia só é produtivo, vivo, né? Porque ele tem essa vazão que corre ali posteriormente para o Mar Morto. Então, é dessa forma, né? Eu acho que... e aí a gente relaciona até com a reforma íntima, com aquela reflexão que Santo Agostinho preceitua lá no Livro dos Espíritos, porque é, de certa forma, uma triagem que a gente faz das coisas boas, né? Porque a gente tem que pegar aquele influxo de pensamentos, de ações que nós praticamos, de ideias, de sentimentos, e ir aprendendo a fazer uma triagem, separando os bons dos ruins, o trigo do joio, para que a gente possa ali aproveitar os bons e separar os ruins, né? Porque os ruins, quando eles não são separados, não são excluídos ali do nosso comportamento, das nossas ideias, dos nossos pensamentos, ele acaba se tornando ali um elemento de prejuízo, né? Um elemento de enfermidade até, né, posterior. A gente sabe que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles são somatizados, né? A nossa própria psicologia atual, a psiquiatria, a medicina, todas as áreas de saúde já começam a perceber essas somatizações que existem, né, desses elementos negativos, espirituais, que a gente conserva e vai somatizando no organismo, que dão origem ali às enfermidades. Então, é tudo mais ou menos um processo de triagem, né? Quer falar, Jajá? Eu me lembrei aqui, quando você estava lendo a mensagem, Tarso, o quanto que nós somos beneficiados por Deus.
por Jesus, pelos bons espíritos, que nos conduzem por sermos ainda crianças espirituais. Então, nós precisamos ainda dessa condição. Então, todo tipo de alerta, igual o pai faz com a criança, né? Conduz, se estiver fazendo alguma bobagem, adverte, né? Mostra o caminho correto a seguir e tal, né? Então, a gente tem todo esse cuidado do alto, tá? Eles nos livram de tantas coisas que muitas vezes a gente nem percebe. Isso é uma coisa assim, muito interessante. Eu não vou me lembrar agora qual é o livro de Humberto de Campos, em que ele acompanha, de repente, aí o Társio, que é o Senhor dos Pergaminhos, em que Humberto de Campos acompanha o dia de um aprendiz de guia espiritual. Não sei se vocês conhecem essa história, né? Então, é muito interessante, porque o guia livra aquele protegido ao longo do dia de um monte de coisa que o protegido não faz a menor ideia. Só que quando chega no final do dia, acontece alguma coisa, num arranhão qualquer, eu não lembro direito a história, que eu já li isso há muito tempo. E aí o protegido, né, que aí no caso somos nós, reclama. Ainda dizem que a gente tem anjo da guarda, como é que pode? Né? Então, é assim que é o nosso comportamento. Mas nós somos conduzidos o tempo inteiro. O tempo inteiro. A única coisa que eles nos pedem, depois que eles nos libertam de um monte de problemas, é para a gente seguir o bom caminho, ou seja, para não pecar mais, sabe? Mas, infelizmente, meus amigos, nesse estágio atual em que a gente se encontra, a gente ainda repete muitos erros. A gente ainda se deixa conduzir por muitos caminhos errados, sabe? Então, é o esforço que a doutrina espírita nos pede, é isso, né? É o esforço para a gente domar as nossas más tendências. Então, eu acho que o convite é sempre esse, porque não é para a gente ficar bom. Tem uma amiga minha que ela trabalha num método de autocura, que é a nossa querida Luzia Matias, aqui do Rio de Janeiro, e numa das aulas ela sempre coloca isso. Você está aqui porque você está com algum problema. Mas você quer ficar bom para quê? Para voltar à sua vida como era antes? Ou para trilhar a vida num novo caminho, que é o caminho do Cristo, que é o caminho do bem? Então, eu acho que essa é a reflexão que a gente pode fazer, para começar. Para começar, muito bom, já, muito bom. Eu vou pegar um pouquinho do que você falou, mas antes mandar um abraço para o Matheus, né, pessoal do Japão, tá acompanhando a gente. Olha, nós estamos chique, tá vendo? Porque você falou uma coisa muito importante, já a questão do tanto de coisa que nós somos livrados, né? O tanto de coisa que nós somos livrados. E aí eu me lembrei de Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão. Se não me falha a memória, eu posso errar, né? Hoje pode errar a referência, né? Mas eu acho que é no capítulo 2. Pode, mas o Társio confere aí para você. Daqui a pouquinho o Társio puxa, já corrige, né? Mas, se não me engano, no capítulo 2 do livro Psicologia da Gratidão, a Joana tem uma frase lá que eu sempre achei muito interessante, que ela diz assim: nós devemos agradecer em 3 situações: no bem que chega até nós, o mal que chega até nós e o mal que é afastado de nós. Né? Então, o bem que chega, por quê? Porque o bem que chegou para mim, o que é o bem que chegou? É aquilo que eu acho que é um bem e de fato é o bem. Então, chegou. Então, por exemplo, eu fiz uma prece para passar num concurso. Então, eu me preparei, eu estudei, fui fazer a prova, e fiz a prece pedindo para ser bem amparado, que eu pudesse lembrar o que eu estudei, e aí eu faço a prova e passo. Esse é um bem que eu achei que era um bem, e de fato é, né? O mal que chega para nós, porque aí é igual o André Luiz falando no Sinal Verde, né? O André Luiz diz assim, o mal geralmente é o bem mal interpretado. Porque o mal que chegou para nós teve a assistência e a proteção de todos os espíritos que me ajudam e que me apoiam e que me sustentam, e mesmo com a proteção deles chegou.
o que me faz pensar que talvez não seja um mal, seja um bem disfarçado, ou um bem que eu acho que é um mal. Né? Então é aquela situação assim, eu não queria, por exemplo, ou a gente pode usar a mesma coisa do concurso, né? Eu queria passar num concurso, fiz a prova e não passei. Então, que eu agradeça. Se eu me preparei, se eu estudei, se eu me dediquei e mesmo assim não passei, pode ser que faltou estudo, sim, de qualquer forma, mas pode ser que seja um mal que na verdade é um bem. Porque talvez passar naquele concurso me privaria de aproveitar outras oportunidades que viriam, enfim. A gente está cansado de ver isso, exemplo disso na vida. Mas aí ela então fala, o mal que é afastado de nós. Esse é mais difícil, porque esse a gente não tem consciência. O mal que não chega, eu não sei. Então é por isso que aí eu lembro de Paulo, né? Essa é a sua referência. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dá graças, porque essa é a vontade é a vontade de Deus a vosso respeito. Por quê? Por que em tudo dá graças? Porque a gente não tem condição de saber a quantidade de mal que não chegou até a gente. O mal que chegou talvez seja um bem. Eu não vou generalizar não, mas ele sempre é um bem, mas enfim. O mal que chegou, ele sempre é um bem. E o mal que é afastado de nós, né? Esse a gente não tem consciência, então a gente tem que estar sempre agradecendo. Obrigado por tudo que eu fui livrado hoje. O que eu fui livrado? Eu não sei. Não sei. Então eu tenho que estar agradecendo sempre, porque a todo momento eu posso estar sendo livrado, às vezes, de um assalto que eu não tenho que sofrer, de um acidente que eu não tenho que não tem que acontecer, né? Enfim, de uma série de coisas que tá ali a espiritualidade trabalhando incansavelmente, que eu não estou vendo. Então, pelo menos gratidão, né? Pelo menos gratidão. Vocês não querem falar mais nada, eu inicio outro assunto aqui. Eu me lembrei até daquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A verdadeira desgraça. Então, às vezes a gente pensa, né, que alguma coisa é assim fenomenal, maravilhoso, seria ótimo para a minha vida, mas às vezes uma doença que eu sou acometido é exatamente para me livrar de alguma coisa, sabe? Eu quero tanto ir àquela festa, eu quero tanto participar daquela situação. Aí eu fico doente e reclamo, blasfemo. Como é que pode? Era uma coisa que eu queria tanto. E às vezes é a proteção que você está tendo para você não se comprometer. Então, a gente não pode realmente reclamar de nada, né? A não ser de nós mesmos, né? Quando a gente tem tudo nas mãos para fazer a coisa a mais correta, dentro do caminho do bem, e a gente insiste em seguir alguns atalhos que não vão nos levar a um lugar muito seguro, não. E eu li muito recentemente, acho que faz uns 2 dias, até busquei a frase aqui para não errar, né? Mas é uma frase que eles atribuem a Hipócrates, que ela diz assim, ó, antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Então, assim, é tão interessante isso, porque é uma condição lógica, né? Se você cura alguém que não abandona a causa da própria enfermidade, certamente a pessoa vai voltar a adoecer. E aí eu fico pensando assim, que isso é a nossa lógica, né? A lógica mais concreta que a gente tem hoje. Só que se a gente for pensar nessa ideia até do nosso guia espiritual, da providência divina, Deus é tão misericordioso que ele nos cura, ele nos ampara, muitas vezes sabendo que nós retornaremos ao adoecimento, não é? Eu lembro de fazer um episódio do Café com o Espiritismo, que eu falava sobre Pedro, Simão Pedro. Eu tinha lido recentemente um livro do Karnal, chamou O Dilema do Porco-Espinho. E aí, Karnal está comentando sobre Simão Pedro, quanto ele era teimoso, e que Jesus, mesmo assim, o amava e insistia ali nele.
que inclusive ele era ali o líder do colégio apostólico. E aí me marcou muito, eu até coloquei a frase no café, porque o Karnal termina o capítulo dizendo assim, que amar conhecendo é um dom muito nobre, né? Amar conhecendo, porque Jesus sabia de todas as mazelas, de todas as imperfeições ali dos discípulos. Os discípulos dormem enquanto ele agoniza. Então, assim, ele sabia de tudo isso, sabia que eles viriam a errar posteriormente, sabiam que eles iam ter muitos erros posteriores, mas mesmo assim ele os ama. Mesmo assim ele dá para eles uma segunda chance. Ele os alimenta ali com essa vida em abundância ali, como ele disse que vinha trazer, por várias vezes. Então, assim, é como ele disse, né? É a fonte de água pura e inesgotável ali que jorrava dele, né? Porque, de fato, a providência divina, a misericórdia, ela nos ampara o tempo todo, mais do que nós podemos imaginar, né? E aí eu me lembro de uma citação aqui, um versículo do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 24, o versículo 22. Eu já li ele várias vezes, de umas 2 semanas para cá, porque para mim faz muito sentido, né? Em que Jesus diz assim, haverá então grande aflição, começando do versículo 21, falando sobre os nossos tempos, né? Sobre os tempos chegados. Haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne, peguei uma tradução aqui que está falando carne, nenhuma carne se salvaria. Então, assim, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Eu li numa outra tradução. Olha que interessante. Então, como que Deus age? Como é a forma de agir da providência divina? Pela misericórdia, né? Por esses resgates ali, né? Nós somos resgatados várias vezes para que nós possamos continuar os nossos caminhos ali fortes, né? E a gente leu até ontem no nosso estudo, que participamos aqui os 3, a gente comentou muito sobre o nosso lar, né? Que tem aquele começo muito bonito falando sobre o conceito, uma nova forma de se olhar a vida e a morte, que é quando André Luiz diz, né? A vida não cessa, a vida é fonte eterna, e a morte, jogo escuro das ilusões. Olha, é uma nova dicotomia, né? Uma nova forma de se olhar vida e morte, que a gente pensa muito assim, né? Vida é isso aqui, né? Esse período que a gente tem até chegar à morte. Mas não é, né? Vida tem até um qualitativo. Eu vim para que tenhais vida, vida em abundância. Então, o que é vida de fato? Vida, então, não seria a saúde, não seria o bom ânimo, a disposição, que seria o contrário da morte? Morre-se muitas vezes, então, né? Mesmo durante a vida. É muito interessante essa forma de olhar, né? E dentro disso que você está falando, né, Tassi, da questão da misericórdia, porque Deus olha o mundo pelos nossos olhos, né? Então, Deus é o único que tem essa capacidade de olhar o mundo pelos nossos olhos. Então, você pode pegar o maior criminoso que ele vai justificar o crime. E Deus está vendo o mundo pelos olhos dele. Então, Deus sabe as dificuldades dele, sabe os tormentos dele, sabe os motivos dele, coisa que nós não sabemos. Então, às vezes, a gente se põe na posição do juiz, mas, graças a Deus, a lei é divina, né? E a lei não é nossa. Graças a Deus. Por quê? Porque ele tem condição de julgar, porque ele está vendo o mundo pelos olhos de todos, né? Ele está vendo o mundo pelos meus olhos, pelos olhos do Jajá, pelos olhos do Tarso, pelos olhos de todo mundo que está assistindo. E aí ele sabe o que moveu, qual foi o sentimento, né, que a gente teve, o que foi que a gente passou para a gente tomar essa decisão, né? Mas, e aí dentro disso que você também falou, eu até reli o parágrafo final aqui, o Emmanuel fala assim, Deus dá a cura, né? Mas nós temos que conservá-la dentro de nós. E se a gente não fizer isso, ninguém sabe as consequências que terão desse ato impensado. Só que não está dito que não vai ter a cura de novo, né? Só é mais difícil, só vai ficando mais difícil, mas nunca fica impossível, né? Graças a Deus. E só para encerrar assim, a minha fala, e daí eu já passo para o Jajá, se ele quiser comentar mais alguma coisa,
Mas só queria comentar, assim, não vai dar para entrar muito em detalhe, mas é porque esse começo do Emmanuel me lembrou muito a parábola do semeador, né? Então ele vai falando de flor, de árvore, como que se fosse sementes, né, que nós vamos criando dentro de nós e cultivando dentro de nós, e por fim ele então fala da cura, né? Ele vai conduzindo todo um raciocínio para falar de planta, né? Quer ver? Ele fala de planta, até de amigo, né? Ele fala de árvore, fonte, água, fruto, terra boa. Me fez pensar muito na parábola do semeador, que o solo, que Jesus vai explicar depois, né? E aí a palavra dele cai no solo que somos nós, e aí a gente pode pensar que a palavra é a cura, que a palavra é o ensinamento, enfim. E aí, então, nós, em condições de terra, né? E aí que nós somos capazes, que tipo de terra que nós somos, né? Se nós somos capazes de dar bons frutos, se nós somos capazes de, ou nós somos aquele solo pedregoso, ou nós somos aquele solo que não deu o crescimento devido, ou nós somos aquele solo que dá um crescimento abundante, né? É como se fosse assim, a cura que chega para nós, e aí a nossa capacidade de armazenar, como o solo que dá bons frutos é capaz de armazenar aquela semente e florescer e frutificar, enfim. Mas me lembrou muito esse paralelo que ele foi fazendo, né? Das plantas e tudo mais, de conservar ali, com a parábola do semeador, né? Que eu achei bacana. E eu me lembrei aqui, gente, uma coisa rapidinho. É que a gente também tem que ter bem firme dentro de nós uma certeza de que, por não sermos ainda espíritos elevados, não sei se alguém tem dúvida aqui, né? Eu, pelo menos, eu me enquadro bem na categoria dos espíritos imperfeitos. Então, mesmo com a ajuda divina, uma nova chance, há a possibilidade da gente errar de novo. Entendeu? Existe essa possibilidade. Quantas vezes, não vamos falar de grandes erros, vamos pensar em coisas pequenas. Quantas vezes algumas coisas que você fez e que você diz assim, isso não foi legal, não faço mais isso. E daqui a pouco você repete aquilo. E não repete só mais uma vez, não. Você repete inúmeras vezes. E como você se sente mal por conta disso, né? Então, o importante não é você se colocar numa condição de eu sou o pior dos seres. Não, não é isso, porque você não é o pior dos seres. Você é um espírito imperfeito que ainda comete equívocos, tá? Mas o importante é você se esforçar por melhorar. E esses caminhos sempre estarão abertos. Sempre estarão abertos. Deus sempre vai abrir caminhos para a renovação do espírito. O cuidado que a gente tem que ter, e que é o que pode fazer com que a gente se demore muito tempo nesse processo de evolução espiritual, é cair na rebeldia. Entendeu? É a gente ver os obstáculos que são colocados pela lei, por Deus, e são obstáculos amorosos. E a gente se aborrecer, a gente maldizer o Criador, a gente chegar até a achar que ele não existe, porque aquelas coisas estão acontecendo no meu caminho. Então, a grande dificuldade, ou seja, eu aumento a minha dificuldade de progresso quando eu caio nessa situação da rebeldia. Então, é muito importante que a gente se esforce ao máximo para evitar essa postura de rebeldia, porque aí, meus amigos, aí vai ser muito mais difícil. Ainda vai ter caminho, ainda vai ter amor de Deus, mas a gente é que, por nossa própria culpa, é que vai se colocar em maiores dificuldades. Perfeito. O amor chega e a gente refuta, né? E mais uma hora a gente aceita, né? Já. Uma hora a gente aceita. Para terminar, vou terminar citando Paulo de novo. Ele diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? O que é óbvio, porque Deus não desiste. E parece que quanto mais peca, mais misericórdia, né? E até o ponto da gente realmente não se sentir tão merecedor de tanto amor, né? Deus realmente não há palavras aqui que possam descrever.
Mas então é isso, pessoal. Você quer falar mais alguma coisa, Catar? Você quer? Posso encerrar? Podemos encerrar? Então é isso. Então esse foi mais um Emmanuel Entre Amigos. É esse clima mesmo. Acho que a gente atingiu o objetivo, né? Eu pelo menos aprendi bastante, apesar de ter sido assim meio de supetão, né? Já, Itácio, mas e um clima bacana. Mas foi muito bom. Então é esse o objetivo. Quem quiser que compartilhe. Semana que vem nós vamos tentar fazer de novo, né, Tarso? Semana que vem, terça-feira, 6h30, aqui na página do Geld. A gente está semana por semana, né? Igual aquela do um dia de cada vez, uma semana de cada vez. Uma semana de cada vez, nós vamos tentar manter, porque certamente o crescimento é muito mais nosso, né, do que o que a gente pode passar. Então é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que participou. A gente vai ficando por aqui. Até mais e que Jesus nos abençoe.